Irmãos e irmãs, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar sobre o quinto domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 7 ao 10. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Essa leitura do profeta Isaías, ela vai nos ensinar exatamente a questão da misericórdia, da compaixão, da caridade, que deve ser típico, o foco principal do cristão, viver a solidariedade com aqueles que precisam de nós. E se nós fizermos tudo isso, brilhará a nossa luz como a aurora. A nossa saúde há de recuperar-se mais rápido. O que é isso? É Deus que recompensa sempre quem sabe fazer as coisas boas para os outros. É Deus que nos enche de paz, de tranquilidade quando nós vivenciamos essa grandeza de ser um bom cristão, de fazer o bem sempre ao nosso próximo, aquele que está próximo de nós, que precisa de nós. No dia que nós invocarmos a presença de Deus, Ele vai nos dizer: eis-me aqui. Olha que coisa interessante, eis-me aqui. E nós sabemos, como sempre aprendemos, quem deve dizer sempre eis-me aqui somos nós. Mas quando nós dizemos eis-me aqui, através das coisas boas que nós podemos fazer pelo nosso semelhante, é o próprio Deus que vai nos dizer: eis-me aqui. Ele vem em nosso socorro. E como nós precisamos do socorro de Deus, nós somos necessitados do socorro do Senhor, que sempre estará próximo de nós. Se nós acolhermos de coração aberto o indigente, prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a nossa luz, e tua vida obscura será como o meio-dia, pois brilharemos na graça de Deus, se assim fizermos o bem. Se deixarmos de lado a linguagem maldosa, os hábitos autoritários, mas possamos assim deixar-nos corrigir por Deus e saber nos aproximar uns dos outros com humildade, com mansidão, deixando de lado o autoritarismo, Deus vai estar próximo de nós e nós vamos poder falar coisas novas ao invés da linguagem antiga, a linguagem maldosa, de ver tudo errado nos outros e não compreender que em alguém que erra, em alguém que tem defeito, tem a grandeza de Deus. A segunda leitura desse domingo é da Carta de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta de São Paulo, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também
A minha palavra e a minha pregação não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas era uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. E aqui Paulo continua falando ao povo de Corintos a respeito da sabedoria que vem de Deus, e não aquela sabedoria persuasiva, a sabedoria humana, meramente humana, mas a sabedoria que vem de Deus. Ele não chegou lá às pessoas simples com discursos falado e ali organizado só de coisas humanas, mas ele falou das coisas de Deus, do crucificado. Levou aquele povo Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Aí que vem a sabedoria, aonde Paulo vai demonstrando o poder do Espírito, para que a fé das pessoas se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Quando Paulo fala isso, ele não quer menosprezar a sabedoria humana, no sentido em que elas possam ter o seu efeito, aonde é necessário. Mas nós não podemos ficar só com a sabedoria do homem, porque a sabedoria humana ela passa. E a sabedoria do homem ela vai ganhar toda a sua eficácia quando ela está ali baseada na sabedoria de Deus, quando ela vai de encontro à sabedoria de Deus. Aí sim, o conhecimento humano ganha todo o seu valor e tem ali o seu crescimento, a sua plenitude. Porque o homem deve sempre encontrar-se com Deus para agregar a sabedoria de Deus à sua própria sabedoria. E foi isso que Paulo fez, com a sabedoria do Espírito Santo. Pregando Cristo crucificado, ele deixou crescer também ali a sabedoria humana. Tenhamos então a sabedoria humana, mas sobretudo a sabedoria do Espírito Santo. O Evangelho é segundo Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilhe para todos que estão na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louve o vosso Pai que estais nos céus. Esse ensinamento é maravilhoso. É bom entendermos que Jesus, ele é um homem que fala muito em parábolas. E nas suas parábolas, Jesus vai usar sempre aquilo que é essencial na vida do homem, para mostrar-se também ele como esse essencial. Veja, nós sabemos que o sal ele é necessário nos alimentos para dar o devido sabor. Um alimento sem sal não tem o seu sabor devido. E Jesus usa o sal, usa esse método para mostrar, olha, se o alimento sem o sal não tem sabor, o mundo sem vocês cristãos também não tem o menor sabor, não tem a menor graça. Vós sois o sal da terra. Vejam que o sal é uma pitadinha no alimento, só que dá aquele sabor maravilhoso. Muitos são os ingredientes que ali vão, mas o sal ele acaba ali aproximando todos os ingredientes para dar o verdadeiro sabor. E aí Jesus vai nos mostrar o seguinte: vocês cristãos, discípulos, apóstolos, missionários de Deus,
são essa pitada de sal no mundo, na terra, no mundo inteiro. Se vocês perderem a graça de serem cristãos, o mundo vai perder a sua graça de viver. O mundo não terá o seu verdadeiro sabor. Olha só a essência desse ensinamento. Se o sal perde o seu sabor, se torna insosso, com que salgaremos? Se o mundo perde os cristãos, como que se pode anunciar o reino de Deus? Como que o mundo pode ter alegria sem os cristãos, já que nós somos o sal da terra? E Jesus vai continuar aí com esse ensinamento em parábolas. Vós sois a luz do mundo. Veja que no tempo de Jesus não tinha energia elétrica, então a luz ganhava todo ainda o seu valor. Imagine então uma cidade sem a luz. Era essencial, é essencial ter a luz, sobretudo naquele tempo. Como a luz era valorizada. Então Jesus vai dizer, assim como vocês precisam dessa luz para clarear o mundo, a noite, as trevas, o mundo também precisa de vocês. O mundo também precisa dos cristãos para que eles possam clarear este mundo. E não se acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha, mas ela precisa estar no candeeiro, ou seja, na parte mais alta, para que estando ali na parte mais alta ela possa clarear todos que estão em volta. Então, não se batiza um cristão para que ele fique escondido, mas se batiza o ser humano, tornando ele cristão para que ele possa ser a luz e clareie todos que estão em volta. Nós temos essa missão de ser luz para iluminar os que estão em volta de todos nós. E que coisa bonita! Onde brilhe para todos que estão na casa, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, e louve o vosso Pai que está no céu. A nossa luz deve estar sempre acesa, para brilhar por toda a terra, e todos que venham viver o clarão da luz que Cristo nos dá, pelo Espírito Santo, possam louvar a Deus. Nós somos sal, nós somos luz, e não devemos ficar escondidos, mas a nossa luz ela tem que brilhar, ela precisa brilhar, porque as trevas é muito extensa, e a luz, muitas vezes nós podemos perceber que ela é aquela pequena chama, mas é uma chama que vai passando para outros candeeiros e assim vai crescendo, crescendo, crescendo. Pensa que não está aí tudo iluminado. Possamos nós ser luz do mundo, possamos nós ser sal da terra, possamos nós dar esse sabor que o mundo precisa, porque Cristo está conosco e nós não podemos desanimar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.